Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Exorcist The Beginning, Exorcista o Início, filme de 2004, dirigido pelo Renny Harlin. Na época foi um lançamento da Warner, e tratar sobre essa prequela do filme original de 1973 é tratar sobre uma bagunça. E assim, a gente vai ter que primeiro contextualizar um pouco, entrar no contexto para a gente entender o porquê que esse projeto acabou tendo esse direcionamento. Bom, inicialmente, executivos da Morgan Creek, achavam no início dos anos 2000 que o terror estava em alta e viam que era uma ótima oportunidade então para lançar mais um filme de O Exorcista. Bom, com isso, na época, o John Frankenheimer foi cogitado para ser o diretor principal do projeto e o Liam Neeson também ia estrelar no filme. Só que aí, depois de um tempo, o John Frankenheimer teve que sair do projeto, pelo fato de ele estar com a saúde debilitada, na época ele estava com a saúde debilitada e chegou um tempo que ele veio a falecer. E aí, após isso, o Liam Neeson também acabou abandonando o projeto. Bom, depois disso, eles chamaram o Paul Schrader, que é uma decisão que foi um pouco polêmica e discutida até hoje, porque o que acontece? O Paul Schrader acabou lançando a versão dele, rodou o filme, apresentou o corte final para os executivos e os executivos simplesmente não se agradaram, da visão do Paul Schrader. Eles temiam que o filme fosse um fracasso, eles não consideraram o filme muito comercial, e assim, as ideias do Paul Schrader não foram levadas a sério pelos executivos. E aí o que eles fizeram? Descartaram a versão do Paul Schrader e pensaram então em repensar todo esse projeto desde o início, começar do zero. Mandaram o Paul Schrader embora e aí o que eles fizeram depois? Tentaram negócios com a Warner e com isso eles tinham que chamar um novo diretor. E aí o Renny Harlin acaba entrando nesse projeto para poder refilmar grande parte do filme e aí ele iria adicionar coisas que o estúdio queria. É um filme de estúdio, tá? E aí o que acontece? Quando o Paul Schrader lançou a versão dele, rodou o filme e apresentou o corte dele pros executivos, eles achariam inicialmente o que? Eles achavam que o Paul Schrader iria direcionar o seu projeto para a tendência do terror da época. E o que estava em alta na época, e que está em alta até hoje? O jump scare, tá? Aquele terror fácil, barato, construído a partir de sustos fáceis, porque era isso que os produtores tinham em mente, é isso que eles achavam que o público queria ver. Então, nesse caso, os produtores acabam se colocando como um filtro do que o público quer ou não quer consumir, do que o público quer ou não quer ver na tela, Então, assim como já aconteceu, em toda a franquia O Exorcista, levando em conta as sequências, Exorcista 2, Exorcista 3 e aqui no caso de Exorcista o Início, você sempre teve uma influência, uma interferência do estúdio. Uma interferência na qual o estúdio sempre acaba exigindo que no final do filme haja uma cena de exorcismo, Assim como já aconteceu em Exorcista 2, 3 e aqui também em Um Início, que é o filme que a gente está tratando aqui hoje. A versão do Paul Schrader, Dominion, lançada em 2005, será alvo de um outro vídeo aqui no canal. Padre Mary, interpretado por Stellan Skarsgård, é assombrado por suas experiências na Segunda Guerra Mundial quando ele vê uma série de crimes chocantes. Na sequência, ele renuncia à fé e começa a trabalhar como arqueólogo. Ele viaja então ao Quênia, onde uma igreja bizantina do século V mantém relíquias antigas e acaba encontrando uma médica sobrevivente de um campo de concentração. Com isso, as ocorrências estranhas que se sucedem o reúnem com o mal do qual ele tentou escapar por tanto tempo. Bom, se tratando de prequela, toda história famosa no cinema, todo filme de sucesso, seja ele do gênero terror ou de qualquer outro gênero, sempre ganhou uma prequela desde o início desse século. No caso aqui de O Exorcista o Início, tem duas questões que é o seguinte: o peso simbólico de O Exorcista, peso simbólico do filme original. A gente não está tratando aqui sobre qualquer prequela de qualquer filme. Aqui é simplesmente você fazer uma prequela do que para muitos é um dos maiores filmes de terror da história do cinema, tá? O que não é absurdo, óbvio. E claro que no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, você já está falando com uma nova classe de fãs do terror, você já está falando com uma nova geração do terror. Quando você cria o Exorcista o Início, você também está tentando dialogar com aquele fã de terror
clássico formado na década de 1970, que viu o filme original, que esperaria no mínimo uma qualidade pelo menos semelhante à de O Exorcista 3, né? Pelo menos na forma como Blair conduz a narrativa. E aqui, se tratando de Exorcista Início, logo na primeira cena você já tem um direcionamento duvidoso, né? Quando você tem aquele clichê visual da cruz invertida, que foi algo que é algo que sempre me incomodou em filmes de terror. Então Hollywood adota uma nova interpretação sobre a questão da cruz invertida, querendo então mostrar que é algo diabólico, tá entendendo? E aí, o que acontece? A partir desse clichê visual, você já tem uma apresentação, né, do terror, e a partir desse clichê visual também você tem o primeiro posicionamento com o Pazuzu, que é o grande antagonista então dessa série, dessa franquia. Bom, o Stellan Skarsgård foi bastante criticado na época, né, por ter participado desse filme, muitos argumentando que esse é um dos piores papéis da carreira do mesmo. Bom, mas pelo menos ele ainda tenta entregar uma boa atuação, pelo menos ele ainda tenta tratar com respeito o personagem do Lancaster Marin, que nesse filme tinha toda uma carga em torno dele, né? Claro, visando também uma memória afetiva, claro, do filme de 1973. Só que aqui você percebe que eles colocam vários flashbacks que são posicionados na história, mas são mal posicionados, porque esses flashbacks apenas servem para justificar algumas ações do Merrin no filme, e claro, você tem várias construções aqui, tipo assim, que simplesmente não fazem sentido ou não são devidamente desenvolvidas. Por exemplo, a questão da cruz invertida, a questão da cena das hienas, que se fosse lançado hoje seria motivo de risada. Tá, eu nem vou falar da questão gráfica, né, no efeito digital que é composto ali, porque seria anacrônico comparar a tecnologia de hoje com a tecnologia daquele período, né? Mas ainda assim esse filme acaba apresentando um punhado de cenas que são vergonhosas e lamentáveis. A cena de exorcismo no final, né? A cena que em tese é para te gerar algum medo, te gerar alguma tensão, acaba gerando então um efeito contrário, acaba te gerando boas gargalhadas pelo tipo de diálogo que é proposto, tá? E assim, a construção estética, né? A construção do terror desse filme é bizarra, tá? Simplesmente bizarro, de ruim. O filme até tenta em alguns momentos para tentar te gerar alguma tensão usar a trilha sonora, né? E claro, o filme abusa dos jump scares. O jump scare é um elemento que ele pode ser bem aproveitado, tá, em um filme de terror contemporâneo, porém quando você abusa dele excessivamente, você só mostra o desleixo com o seu roteiro e com a sua história, que aqui nesse filme você não tem uma história linear. Aqui você tem, na verdade, quase meia hora, né, o filme tentando ambientar o padre Lancaster Marin, e aí a partir disso você tem uma construção arrastada, tá? Você tem um desenvolvimento arrastado do roteiro, né? E com isso o filme vai te apresentando a vários cenários, né? Várias situações específicas, só que você percebe inconsistências no próprio roteiro. É uma prequela sem base nenhuma, tá? Sem aprovação direta do autor original de O Exorcista, e assim, é um filme muito decepcionante, tá? Eu fecho O Exorcista o início com a nota 2. Infelizmente, pra mim é um filme fraquíssimo, tá? Não consegui gostar desse filme, tô sendo bem honesto. Bom, esse seria meu comentário, vou fechando minha análise por aqui. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.